Agora, vamos passar ao momento do debate. Na mesa redonda que vai acontecer dentro de alguns instantes, vamos querer saber como é que podemos, no fundo, resolver esta reduzida presença das mulheres nos setores STEM. Para nos falarem sobre este assunto, vou pedir aos convidados que se juntem a mim no palco. Começo por chamar o único homem presente neste painel, o Vítor Moura, Country Manager da Schneider Electric. Obrigada, Rita. Pode ficar, eu vou ficar aqui, pode ficar aqui já ao meu lado. Isabela Moura Ramos, membro do Conselho de Administração dos Portos de Lisboa e de Setúbal. Também Carolina Corte, Head of Regions da Siemens Mobility Software Business Units. Sónia Rodrigues, Key Account Management da PAMAF da Ricoh Company. Mariana Tavernari, Research and Strategy na Globant e embaixadora do STEM em Portugal. E, finalmente, a Silvia Beckman, CEO da Mercedes-Benz.io em Portugal. Muito obrigada a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui perante uma série de desafios que nos dão a todos responsabilidade e também nos impelem, de certa forma, a sermos agentes da mudança. Haverá, naturalmente, um longo caminho a percorrer, mas vou fazer a mesma pergunta inicial a todos. Como é que estamos em termos de equidade nas vossas empresas, especificamente em termos de equidade STEM? E vou começar por si. Vou falar em português? Pode falar em português. Ótimo, ótimo. O que eu posso falar? Sendo um representante da Globant, a Globant é uma empresa de tecnologia. Nascemos na Argentina, ou seja, temos uma raiz latino-americana bastante forte, mas agora a gente já está no mundo inteiro. Tá? Quando eu falo mundo inteiro, é de verdade mais ou menos 20 países e com relação à participação feminina, tá? A gente tem 27% de mulheres na empresa, parte em posições de tecnologia, parte também em posições internas de facilities, staff e posições desse tipo. Agora, tem um dado muito importante que eu acho que está crescendo, a gente está trabalhando nisso. A Globant tem um objetivo de conseguir subir o número de 30% hoje de mulheres em posições de gestão para 50% até 2025. São só 2 anos, é pouco. Tá? É possível? Vou falar que sim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar ao longo de todo o pipeline, como foi dito. Eu falaria que a gente tem que trabalhar ao longo de todo o journey das meninas, que estão desde os 3 anos que a gente está falando até os trabalhos mais de gestão, mais até as lideranças. A gente tem um path de 5 pilares pelos quais a gente vai trabalhando na inserção da mulher na carreira em tecnologia dentro da empresa, desde pilares que vão em torno da inspiração, trabalhar para que essas meninas se inspirem a trabalhar com tecnologia, até o educar, o acompanhar e também o liderar. Tá? O liderar, a gente tem um prêmio bastante importante no mercado que chama Women that Build, e a gente já teve mais ou menos 310 mil inscrições e votos para esse programa. Então, assim, é uma honra quando as mulheres são realmente nominadas a Women that Build, e a gente vai promovendo isso com o ecossistema de várias empresas também, que são clientes e fornecedores da Globant. Então, sim, são 2 anos, é pouco tempo. Se a gente multiplicar e pensar quantas pessoas a gente tinha há 10 anos, quando eu entrei na empresa, que a gente tinha 4 mil funcionários, mais a América Latina, hoje, que a gente tem 40, imagina se a gente em 10 anos multiplicar por 10 a quantidade de trabalhadores e subir também de 30% a 50% a participação de mulheres. Ou seja, a gente tem um desafio importante aí de multiplicar por
pelo menos 10 a participação de mulheres. A gente tem trabalhado em várias etapas desse funnel, dessa journey, dessas mulheres, nesses vários pilares. Então, inclusive, ontem, quando eu comecei a ver os dados, quando eu comecei a ver a quantidade de ações que a empresa trabalha com, desde participações pequenas, por exemplo, um bootcamp com a Salesforce ou com a Oracle, focado para trabalhar só com mulheres, até participação em programas de Ladies That UX, que é mais o meu mercado, que é mais design. Quando a gente começa a ver todas as participações pequenas que a gente tem feito, mais as grandes, como nesse prêmio, aí que a coisa começa a formar um ecossistema de iniciativas, não só em iniciativas pequenas, como também na junção de todas essas. Eu acho que esse evento aqui é justamente a promoção disso tudo em conjunto. Então, é um prazer poder trabalhar com toda essa união. Mariana, eu espero que daqui a 2 anos estejamos aqui a falar de como em 2025, de facto, conseguiram chegar a essa meta de 50% de mulheres na vossa empresa. Vou passar agora ao Vítor e a pergunta que lhe coloco é precisamente a mesma. Como é que estamos em termos de equidade na empresa em que trabalha, a Schneider Electric? Obrigado. O primeiro de todo, o meu portugués não é muito bom, vou tentar. Eu sou Vítor, llevo 2 anos aqui a morar na Portugal e obrigado por terme convidado, porque acredito que isto non é só un desafío para mulleres, tamén é un desafío para todos a nivel social, sexan homens, mulleres, de cualquier tipo de país, religión e género. Por tanto, moito obrigado. Na Schneider Portugal, Schneider Electric non é Schindler, non facemos elevadores, somos un parceiro digital que fornece soluções para a transição energética e transformação digital para fazer que as empresas sejam mais sustentáveis. En Portugal temos un 31% de mulleres na empresa. Se nos focamos só en lo que sería máis o foco na STEM, estamos no 38%. E no meu comité de dirección temos el 50% de homens e 50% de mulleres. E é algo que tanto en España como en Portugal, Schneider está a nivel mundial, estamos en máis de 100 países, mas en la zona Iberia, tanto en España como en Portugal, o 50% das persoas son mulleres e son homens. E isto é moito importante porque, e depois se callar vamos falar, ¿no? É mandatorio, é obrigatorio que las mujeres se desenvolvan de la misma forma, incluso diría que máis, para intentar ir máis rápido en los puestos de dirección, porque la diversidad implica innovación, innovación implica competitividad, que es una de las cosas que, en concreto en Portugal, con la estructura empresarial que tenemos, donde o 95% das empresas son empresas familiares de menos de 50 millones de euros, la innovación va a ser muy importante por ahí. Por iso é tan importante que en los consellos de administración o en los comités de dirección exista esta igualdad, ¿no? De 50% homens e 50% mulheres. Mas é aí que ainda falha esta questão da equidade? É nos cargos de liderança? Eu acredito que nós temos o 50, cando eu estou a ver clientes e estou a ver empresas, sí que vexo que nos cargos de dirección, de facto, 6% dos CEOs en Portugal, só 6% dos CEOs en Portugal son mulleres. El 94% son homens, ¿no? Entón, sí que é unha coisa que temos que abordar, e há moito camino por recorrer, e eu acredito que hai as grandes empresas como nós podemos ayudar moito a ser el reflexo del resto, ¿no? A que nos estamos realmente a ver que somos máis competitivos, que temos máis capacidade para atraer non só persoas, mas para atraer tamén talento, porque o talento é unha das coisas que tamén, se non lo cuidas, se non lo desenvolves, se non faces que estexan cómodos e cómodas, confortáveis nas empresas, van embora. E van embora para a concurrencia ou van embora para outro país e, ao final, perdes esa competitividade. Há moito camiño por facer, sí, a nivel Portugal. A Isabel Moura Ramos faz parte do Conselho de Administração dos Portos de Lisboa e também de Setúbal. Qual é que é a percentagem de homens e de mulheres? Nós atualmente, eu vou falar no todo, porque poderia estar aqui a separar Lisboa e Setúbal, mas essencialmente são 30% mulheres, 70% homens. Estamos a falar de um total de 404 trabalhadores,
O Porto de Lisboa tem uma estrutura bastante maior, tem 273 trabalhadores, mas ainda há muito peso, sobretudo nas áreas, peso de homens nas áreas operacionais. Eu até confesso que gostei muito de fazer este exercício. O único que me deu de facto um certo gozo foi concluir que estamos quase 50%, portanto há aqui uma paridade em termos de engenheiras, portanto a engenharia é uma área em que está bastante equilibrado. E eu não tenho dúvidas que de facto com todos os desafios que os portos neste momento estão a atravessar, que no fundo são transversais a outros setores, mas os portos, pela sua multidiversidade de áreas, acabam por ser de facto um chamariz e têm tudo o que se possa imaginar em termos de engenharia. Com os desafios da descarbonização, da transição energética e digital, eu julgo que não tenho dúvidas nenhumas que é uma porta aberta e uma grande oportunidade para nós criarmos aqui caminhos para as mulheres engenheiras deste mundo. Mas está otimista? Estou. Eu sou uma pessoa otimista por natureza e enquanto eu estiver à frente do board, contem comigo para puxar pelas mulheres. Esse é que é o meu papel. Aliás, eu gostei muito de ouvir, desculpem, não fixei os nomes, uma anterior oradora que de facto está ali, não me lembro do seu nome, mas de facto se não formos nós, enquanto assumimos cargos de decisão, a puxarmos, não é? E a provarmos que há de facto uma igualdade, porque há uma igualdade, nós somos diferentes, é só isso, mas conseguimos juntos de facto fazer muito mais. As áreas que eu noto que de facto ainda estão muito, a disparidade é muito grande, é de facto as áreas operacionais. Nós, e mesmo as tecnológicas, o IT, 70% também são homens e 30% mulheres. Quando olhamos a background tecnológico, porque os portos não têm só a engenharia, têm pessoas das áreas marítimas com um perfil também, conhecimentos e background tecnológicos, então aí de facto o gap é enorme, estamos a falar de 94% de homens, portanto é quase 100% de homens e muito poucas mulheres. Talvez também vem da história, não é? A história marítima e portuária sempre se fez com homens, porque sempre foi muito laboral e exigiu sempre mão de obra pesada. Felizmente o mundo está a mudar há muito trabalho para fazer em terra, em prol dos oceanos, tocando aqui no ponto da anterior oradora, e de facto esse trabalho faz-se em portos, e nós os portos somos de facto o hub para chamar esta nova geração de mulheres nas áreas da IT, engenharia e outras que também falaremos, se calhar, mais nas próximas questões. É um desafio e tanto. Vamos passar à Carolina. Carolina, how are we doing in terms of equity in your company? Okay, you work for Siemens. Yes. I work for Siemens Mobility, which is a big international company headquartered in Germany, like very much engineering. And the solutions that we are doing is mainly public transport. And why I'm mentioning it, because if you look at the users of public transport, and these are what the studies are clearly demonstrating, if there is only one car in the family, it's normally used by male. So that's why in a public transport, you see more females. So I'm producing a kind of solutions that are mainly used for females. That's public transport. But if you look internally, and not even at my company, but the whole industry, we are at around 20%. Depending what kind of country I am evaluating, I'm responsible for Southwest Europe, so we have 2,500 employees here. Yeah, Spain, Portugal, we are just like around 23%. And is it satisfying? Absolutely not. Because basically what I am seeing that I am in a male-dominated industry, develop solution mainly for females. And this is really leading to a lot of gender bias, like also in the product design, in the evaluating of data. I very much like this example with the bird singing, because basically, yeah, that's true. If you have so many male decision makers, then you tend to make decisions that are perhaps not for the entire population.
the problem that I am seeing is not even the percentage. That's something that we are always saying, like it's 23, 20, like you're a little bit higher and so on, like the stack. I want to see more female at the decision table. Not only within the organization. You can, to be honest, you can engineer the numbers easily to increase diversity in your organization. Like having female workers in corporate communication, in all the support functions. But at the end of the day, for me, what is really decisive, and that's why I started one movement called Female Voice, because I don't want only have females within the organization. I want to have a female voice at the decision table, making a financial decision, making a decision about the design of the product, bringing this perspective. And that's right now something that we are currently very strongly working on. And I think that it's very similar how you're working. So we are, encouraging young girls to look into STEM career. This is one thing. Then secondly, we are addressing all students in order to demonstrate that mobility as an industry is an attractive industry. We are all saying like people are searching for purpose. I mean, like, come on, providing public transport, especially if you are like stuck in traffic because it's raining in Lisboa. You know how important is public transport. So encouraging students to look into mobility industry. And the third one is encouraging women that we already have within the organization to raise their hand and really be willing to take over leadership position, because that's also something that perhaps in the past, like due to structural problems and due to lack of role models, was also not happening. So that's why we are just like strongly having like the commitment that you here said, like, okay, as long as I'm in this position, I will be sending the elevator down. That's exactly what I am having. And I am, for example, I am strongly hiring in Portugal, and my team is right now 100 people. It will increase by 40%. And I am here to make sure that I have more diverse pipeline, because this is right now my problem. I would like to have more diverse team, but I definitely need to attract more female applicants. Sónia, como é que estamos em termos de equidade na PAMAF? A PAMAF pertence ao grupo RICO e nós endereçamos soluções na área tecnológica. Portanto, o mundo onde eu me movo é altamente masculino. No entanto, a RICO Europa é liderada por uma mulher, portanto, logo aí são boas notícias. As minhas colegas que me convidaram para ser embaixadora hoje aqui também estão em posições de liderança, tanto no marketing, como nos recursos humanos, como na área financeira. E, portanto, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que já fez algum caminho e em que o nosso presidente, desde 2015, se comprometeu com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, desse ponto de vista, penso que estamos bem e na RICO Portugal, em particular, somos já 15% de mulheres. O objetivo, obviamente, é duplicar, pelo menos isso no espaço de um ano, mas eu penso que nós sofremos... Duplicar no espaço de um ano? De um ano, sim, exatamente. É extraordinário. É ambicioso, mas eu penso que também é relativamente simples se nós percebermos qual é o problema que precisamos de endereçar. Sendo que a RICO está nesse caminho, o que nós temos encontrado como déficit é precisamente do lado de lá. Não há candidaturas de mulheres para quando nós colocamos um anúncio no LinkedIn, nas plataformas para esse efeito. E a mim parece-me que isso resulta de facto, muitas mulheres terem pouca confiança e sentirem-se inseguras, se calhar, de entrar neste mundo. E, portanto, o trabalho tem que ser feito, se calhar, não neste caso na empresa, mas na sociedade, na escola e em tudo aquilo que nos acompanha desde cedo. Nós hoje temos também aqui o privilégio de ter todas as colegas da RICO Portugal estão aqui hoje. A empresa permitiu e convidou-as a estar aqui hoje e, portanto, libertando-as das tarefas do dia-a-dia para poderem estar aqui a abraçar esta causa. Eu agradeço a todas por terem vindo, que estão cá colegas do Porto, que vieram de muito longe e que de certeza que foi difícil para estarem cá.
E, portanto, desse ponto de vista, eu sou uma privilegiada. Agora temos que, se calhar, combater depois tudo aquilo que leva as mulheres a não se candidatarem. E, se calhar, mais à frente vamos abordar como é que nós, enquanto sociedade, podemos lutar por isso. Será, naturalmente, Exatamente. o passo seguinte, extraordinária iniciativa, e parabéns também à RICO por, de facto, ter permitido que todas as mulheres da empresa pudessem estar aqui hoje neste congresso, o que é extraordinário. Faço a mesma pergunta à Sílvia, que trabalha na Mercedes. Como é que estamos em equidade na empresa? Sim, Mercedes-Benz I.O., primeiramente, o que a gente faz? Nós trabalhamos todas as soluções digitais para Mercedes-Benz na área de vendas e pós-vendas. Então, aqui, soluções digitais, estou falando realmente de uma empresa focada em tecnologia, onde a gente já tem aqui essa dificuldade olhando para o mercado de uma forma geral. Se olhar num contexto geral, nós estamos representados com 30% de mulheres, que eu poderia dizer, não tão mal. Olhando hoje, a gente falou muito do Eurostat, dos dados. Aqui em Portugal, a média de 20,4% para o ICT, então estaria aproximadamente bem. No entanto, falamos muito sobre dados, e isso é a importância grande aqui. Eu fiz um trabalho e quero ver especificamente a parte de tecnologia voltada para a engenharia, como está mesmo quando a gente fala de back-end developer, front-end developer, arquitetos. E ali eu chego num percentual, que eu nem vou falar, porque não é o que eu quero trazê-lo, mas não bom. E vamos trabalhar nisso. Então, um ano atrás, comecei ali ativamente, tanto do ponto de vista interno como externo, a trabalhar nesse tema, e nós já chegamos a levar em 5%. Se olharmos que eu tive um crescimento de 20% esse ano, e simplesmente equilibrar já é um desafio, ainda mais crescer 5%, foi um trabalho que só foi conseguido, de fato, porque nós mobilizamos realmente todas as pessoas. Começando inicialmente com toda essa parte de conscientização, awareness, falando de bias, falando de stereotypes. E hoje eu tenho orgulho de dizer que todos os nossos, nós falamos pioneers, são os nossos funcionários, todos eles aqui trabalham por esse realmente alcance de tornar o nosso público mais diverso. E é esse o nosso objetivo. Se olhar e dou um exemplo aqui, simplesmente a parte, por exemplo, de designers. Eu estou extremamente equilibrada. Eu tenho 50% homens, 50% de mulheres. Então, quando a gente olha para essa parte de diversidade, a gente tem que olhar também todas as capacidades dentro da empresa para conseguir gerar essa diversidade. E é um trabalho que eu acho que só dá para ser feito, de fato, em conjunto. Empresa, com, de fato, todos os outros órgãos, nós todos temos que nos movimentar. Aqui eu mesmo tenho uma base, né, estudei matemática com ciências da computação, engenharia de tecnologia, e hoje sou CEO, mas se olhar toda essa base foi em tecnologia e mostrar para isso, para tantas meninas, como é maravilhoso trabalhar com problemas, gerar impacto aqui para todo esse mundo, acho que é um dever nosso também para conseguir mudar esse cenário, porque ali começa. Hoje acho que ali é onde a gente vai ter que movimentar para gerar essa motivação e aí conseguimos depois colher os resultados. É um problema que praticamente todos vocês enunciaram e é a minha questão seguinte, e agora volto aqui novamente à Mariana, eu acho que pode pegar neste microfone, deixamos aquele ali ao fundo. Como é que fazemos para captar as mulheres para estas áreas STEM? Como eu já estava falando, normalmente a Globant trabalha com esses vários pilares ao longo da vida das mulheres. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem de iniciativas internas a gente incentiva que as mulheres que trabalham na empresa deem, por exemplo, mini classes, bootcamps, liderem alguns pequenos grupos de, por exemplo, Women That Code. Por exemplo, é um dos grupos que a gente tem. E, conforme a gente vai vendo que essas... vou falar mães, olha que engraçado, é um bias meu. A partir do momento em que essas mulheres começam a participar desses grupos, que incentivam as meninas a programar desde cedo, a pensar com um mindset, com um paradigma menos orientado a... Não, eu vou fazer uma faculdade de ciências sociais e não de jornalismo, como foi o meu caso. E o meu? A gente aí começa a falar de uma coisa um pouquinho diferente. Olha que engraçado, eu acabei caindo
numa carreira STEM, tecnologia, tendo sido formada em jornalismo. E quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer jornalismo e não ia ser médica, a casa caiu. A casa caiu é uma expressão muito brasileira. Foi bastante complicado. Então, e meu irmão e meu pai são engenheiros de formação. Então, eu acho que isso vem da família, a empresa também, de alguma forma, pode incentivar a que as coisas sejam diferentes. E eu já me sinto dentro da Globant participando desse ecossistema de uma forma diferente também. Por isso que quando no meu time, no meu pipeline, eu posso incentivar que mulheres entrem no time e que eu possa recrutar mais mulheres, eu faço isso de forma ativa. Não vou dizer que eu não sofro. Sofre? Internamente, eu deveria falar que não, mas internamente não é fácil você virar e falar, sim, vou eu numa reunião com o board da empresa porque eu sou mulher. Não é fácil. Defender a sua posição como mulher numa reunião de liderança, justamente por ser mulher, é algo de resistência. Então, quando a gente se põe nessa resistência e se posiciona dessa forma... Só coisas extraordinárias podem acontecer, diria eu. Sim, eu vou falar, não é exatamente fácil. Talvez seja parte da minha jornada também, por ser brasileira, mulher, num país europeu, inicialmente Espanha e agora Portugal, que não é a mesma coisa de estar no seu país de origem, falando para mulheres no seu país de origem. Tem também aí uma pitada de temas de diversidade por ser de outro país também. Mas, só voltando no assunto, tem várias iniciativas, mas a ponta do recrutamento é importante e também a participação em eventos, tanto para meninas, quanto para as premiações de mulheres na liderança, que é também outro ponto que a gente trabalha bastante, como eu já estava falando inicialmente. Bom, roubei. Por tudo isso, Mariana, aqui é uma embaixadora a STEM. Vamos passar ao Vítor, para nos também dar aqui as suas visões de como é que, de facto, podemos captar mais mulheres, porque, de facto, há muitas vezes um problema de recrutamento, porque não existem mulheres suficientes no mercado. O que é que podemos fazer para alterar isto num curto, médio prazo? Nós estamos máis na área da engenharía. Eu estive a facer outro día uns cálculos e nos próximos anos deberíamos ter unas entre 40 e 60.000 mulleres máis en engenharía para poder facer frente a toda a transición energética, toda a transformación digital que temos en los próximos anos. Por tanto, nos precisamos atraer o máximo talento posible porque realmente agora já a escasez de persoas, a nivel de talento, diría. Entón, o que estamos a facer? Há unha parte que es desde crianzas, de facto temos unas iniciativas que son lideradas a nivel global, de facto aquí temos a Susana que nos ayuda moito para divulgar exactamente el por qué é preciso que as persoas coñezan, as crianzas coñezan, non só que é STEM, sino tamén para qué. Porque moitas veces non temos que falar de bits ou de gigas, temos que falar de para qué, ¿no? E de crear ese propósito. Porque moitas veces as crianzas non saben se ten que facer engenharía ou ten que facer administración de empresas, mas se callar queren ter a vontade de poder ajudar as persoas. E aí é onde queremos ayudar a que eles entendan para qué se faz unha engenharía, como ayuda a tecnoloxía, como Inés está a partillar antes, ¿no? Para que ayuda a tecnoloxía en hospitais, a idosos, a persoas moito maiores, que isto en unos anos tamén vai ser un desafío que vamos ter, como podemos facer que as persoas con mobilidade reducida aproveiten a tecnoloxía para poder ter unha maior calidad de vida. Todo este propósito es lo que estamos a traballar para que las crianzas saiban por que teño que estudiar engenharía ou non. Depois é eliminar estereotipos. Eu non sou engenheiro. Eu, de facto, eu quería facer turismo e estou cá. E, de facto, non fiz ni turismo ni fiz engenharía. Fiz administración e dirección de empresas
y aprendí la parte más técnica en la empresa. Entonces, las empresas tienen que tener y acredito que no tenemos esa oportunidad, igual que seguramente muchas de las empresas que están acá, para poder aprender también. O sea, no es preciso ser o mejor ingeniero ni engenheira para trabajar en un sector STEM. Tú puedes ter formación, nos tenemos plataformas de formación para aprender desde sustentabilidad a saber cuál es la política de presos que tienes que aplicar en un segmento específico, y esa abertura para la formación también ayuda a que las mujeres que se callar no tengan la certeza de entro a trabajar en ese segmento o no, puedan desenvolverse también a nivel de aprendizaje. Y después la parte de propósito, y bueno, Inés ya comentó también, o sea, una persona, falo de personas, la mujer se callar, por lo que estábamos a comentar antes, tiene diferentes momentos en la vida que precisa de tener un equilibrio mucho mayor en la vida profesional, en la vida familiar, ¿no? Entonces nos lanzamos la política de work balance, la política de poder estar súper confortable en conciliar súper bien la vida profesional con la vida personal, porque creemos que al final una persona que no esté ya motivada es una persona que no va a dar performance. Entonces, lo principal es que la persona esté ya bien, que esté ya feliz con ese trabajo, que se sienta realizada con ese trabajo y que além disso pueda conciliar con la parte profesional, ¿no? Y se callar las personas que esto no lo entendan desde el punto de vista de gender o de STEM, lo tienen que ver desde el punto de vista económico. O sea, mires por donde mires, al final ves que lo mejor que puedes hacer es dar las mayores facilidades para que una persona esté ya motivada y se sienta realizada tanto a nivel profesional como pessoal. No fundo, a palavra equilíbrio acaba por ser também a chave. Exactamente. Este era un equilibrio y después una de las cosas que también eu, por exemplo, síntome moito a vontade de facer es desenvolver as persoas, porque cada persoa es diferente. Entón, la forma de desenvolver o la forma de empoderar a una muller se callar es diferente a outra muller ou se callar es diferente a un home. Entón, moitas veces tamén tens que acompañar a que la persoa dé el salto e, oye, se callar non tens as competencias como eu non tiña en su día. O sea, a veces los estereotipos, no, porque tú no, eu estou nervoso por estar aquí. Cuando comencé yo vi, wow, soy o único hombre, claro, aquí todos estamos nervosos, sexas hombre, mujer, entonces hay que eliminar muchas veces estas creencias, ¿no? Entonces desenvolver en función de las necesidades y de la voluntad que tiene la persona de desenvolverse como profesional y desenvolverse como persona. Isabel, tem boas ideias de como é que podemos encorajar e motivar as jovens mulheres a escolher estas áreas que são mais críticas e cada vez mais necessárias? Bem, eu sou a única pessoa aqui que faz parte do setor empresarial do Estado, vulgo a administração pública. Portanto, há aquilo que é um desafio para o setor privado, para o público é, eu diria, a triplicar. E onde é que eu quero chegar com isto? É, de facto, olhar aos recursos que temos, que muitas vezes não são muitos, e tentarmos, de facto, ser criativos e procurar atrair. Felizmente já estamos num caminho de recrutar novas pessoas, portanto eu até quero fazer este anúncio aqui que é importante, até quero o Porto de Lisboa e o Porto de Setúbal nos próximos anos irão certamente recrutar novos talentos, espero eu, por um motivo, porque também é importante salientar, temos uma estrutura envelhecida, os portos em média têm uma estrutura etária de 50 e tal anos. Portanto, isto não ocorre normalmente no setor privado, embora eu sei que têm também problemas na atratividade de novos talentos. Por várias razões que não interessam aqui, o que interessa é olhar para o futuro e, portanto, nesse sentido é o momento agora, com estas novas áreas, de rejuvenescer os quadros e de tentar passar o conhecimento de uma área que tem uma especialidade muito
específica, um pleonasmo, e nós de facto temos que fazer esse caminho. O que é que fizemos recentemente? A primeira nota, aderimos à UN Global Compact no sentido de iniciar um processo de alinhamento estratégico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer em Lisboa, quer em Setúbal. Estamos num processo de capacitação, de formação, para lançar esse programa em toda a linha, em todos os trabalhadores. Depois há um princípio basilar, porque eu estou neste cargo há 1 ano, portanto o meu mandato é de 3 anos, vai fazer 1 ano, é criar de facto o trabalho com equipas transversais equilibradas, nunca a lógica do só os diretores, ou só as diretoras, só as mulheres, portanto, equipas transversais. Portanto, essas equipas estão a trabalhar noutros projetos. Um deles, que eu acho que aí concordo em absoluto com uma nota que deixou, que é a inovação. A inovação é de facto uma grande oportunidade. Nós, se tudo correr bem, agora em novembro vamos lançar o nosso primeiro programa de inovação, que é uma inovação, um programa aberto. Portanto, estamos a falar de inovação aberta que visa, sobretudo, desafiar todas as áreas de negócio do Porto de Lisboa, e esta depois será efetuada uma réplica também em Setúbal, vamos iniciar em Lisboa, que visa, no fundo, chamar todos os stakeholders, as universidades, centros de investigação, a academia, parceiros de negócio e empresas tecnológicas a pensar e a autodesafiarem-se para pensar problemas que estão lá diariamente ao nosso alcance e que nós nem os vemos e que se calhar com soluções simples conseguimos implementar pilotos. Isto para quê? Para ser um princípio precisamente de recrutar o talento. O princípio é este programa, à partida criará, esperemos nós, aqui há uma massa cinzenta, discussão, abertura do Porto à sociedade também, e pode vir a ser também um fator de atratividade também de novos talentos, quer engenheiras, matemáticas, geógrafas, IT, etc. Portanto, este é um segundo ponto. O terceiro é o caminho que os portos têm feito, e eu diria que nesse sentido os portos da Europa de facto são exemplares, e há muito, de facto, Lisboa, eu digo Lisboa porque é o Porto da capital e que tem de facto esse dever, é o Porto abrir-se mais à sociedade. Tem estado muito fechado sobre si próprio, e o que tem acontecido, nós se vamos a um porto como de Hamburgo, Roterdão, há um sentimento de absoluta paixão, é o meu Porto. Lisboa, se existe, é graças ao seu Porto, não é o contrário, não é? A cidade não nasceu sozinha, a cidade nasceu porque tinha um Porto e tem um Porto. E é isto que nós não conseguimos deixar passar. Portanto, e é esta paixão que tem que ser passada para as novas gerações. As pessoas perceberem porque é que eu tenho aqueles guindastes ali em Alcântara, porque é que surgiram aquelas gruas e o que é que aquilo faz pelo meu país. Aquilo traz economia, porque se pensam que esplanadas e pessoas trazem economia e muita riqueza para o setor, eu garanto-vos que vejam os números, estão muito enganados, porque se um dia o Porto de Lisboa fechar, Lisboa também pode fechar. Portanto, dito isto, e fazendo uma meia-culpa, o caminho é abrir o Porto à sociedade. Nós temos muitas visitas de escolas, de universidades, parcerias infindáveis, mas acho que temos que ir mais longe, de facto, nas iniciativas também com os parceiros culturais. Estamos agora a celebrar o 136º aniversário do Porto de Lisboa, o centenário do Porto de Setúbal, e estamos a fazer um caminho, de facto, de puxar iniciativas que puxem escolas, os cidadãos. Em Setúbal tem sido uma canseira, está aqui a equipa de Setúbal também, que se tem matado para puxar, mas de facto tem sido ao mesmo tempo tão meritório, porque vemos as pessoas a aderir, 1000 e tal pessoas aderiram à corrida do Porto de Setúbal, desde regatas, passeios, dias de visitas a navios com a Marinha, e agora com o Porto de Lisboa também estamos a fazer esse caminho. Portanto, isto para dizer o quê? Que também tem que ser o Porto a puxar.
Mas volto depois à primeira questão, que é nas escolas. É preciso que as escolas tenham, de facto, esse papel de mostrar, por exemplo, o caso dos esportes, eu digo sempre, mas como é que as escolas não têm um programa de visita, claro, eu depois falo da minha área, de visita aos portos? Porque os portos estão na página 14 do livro de Geografia e diz lá transportes e plataformas logísticas. E é isto que as crianças sabem de portos, quando é muito mais. Nós fomos, de facto, motores de prosperidade. E vou-me calar. Infelizmente, até porque já estamos quase na reta final, ainda temos aqui algumas participações e contributos importantes. A pergunta que faço também, no fundo, à Carolina é a mesma. How do we get more girls interested in STEM? Yeah, I think that so far we really did a very poor job in advertising technology, as if there was technology for the sake of technology, engineering for the sake of engineering, and the same with digitalization for the sake of digitalization. And we disconnected it with purpose, and that's something that you were just like mentioning, and I think that like we need to bring it together. We need to explain what is the purpose behind technology, behind data, behind science, and what is the outcome if we don't have the diverse teams, that we, for example, don't know that the female birds are singing, right? And I think that like that's something that we need to do a better advertising for the technology that we are in. I just like I see it so strongly. I mean, like I work in big engineering company with whenever there is a new metro line, the real estate prices are increasing and so on. It has a massive impact on employment, unemployment. But if I am telling at the dinner table, I work in a mobility industry, nobody really cares. My boyfriend works in advertising. Advertising. We pay not to see his products. We pay not to see his products. Everybody's interested. Like, oh, tell me more. So which ad, oh wow, like who did you have ad? And I think that like how odd it is, right? That we so disconnected with purpose. And that's something like I had, before I took over my role, I had like the role of Chief Digitalization Officer, and I just like, I found it like so sad, like as if you like just like digitizing, like just like whatever is analog, you just like touch it to make it digital, like so disconnected from purpose, right? Like just like to make sure like that we better explain the benefits. This is like what I think that like it's crucial. One of the anecdotes that I tell a lot, like it is connected with my industry, because my industry is so male-dominated, also like the entire data analytics about the demand of the passenger flow was also done like by very male-dominated teams. And there was a gender bias, and that has been like already now scientifically proven that the metro lines are more reflecting the demands of the men than the female. And it was not done as a discrimination, not at all. The male traveling pattern is stronger because males normally travel from A to B, from home to work, from work to home. And this is a strong pattern that you can easily see in your data. And you see there is a demand, let's build a new line. How women are traveling. They are going back to school, pick up the kids, going to a soccer, going to the supermarket. This is much weaker trend, like in the data, that you might not recognize that there is a demand for a new metro line whatsoever, or new station, new bus. But you will not see that in the data if you don't analyze it properly. And I think that there must be something in us that like first connecting with purpose, and secondly saying like, wow, do I want to allow others to design the world for my kids that has this bias? Do I want to allow that? It's my responsibility to right now be at the decision table and say like, no, wait a moment, let's reflect the entire society. We are not speaking about like the tiny, tiny minority. We are speaking, for fuck's sake, sorry for my French, about half of the population. And that's something that I think that like sometimes like I am at this type of panel and there is like this typical question. So what is the benefit of having a female? It's like, what is the benefit of having a male? Like now I need to prove that I should be at the table. I mean like, come on. It is so odd, and I think that like that's something that we definitely need to challenge because this bias like still exists. And still,
Who of you is not in STEM? Yeah, okay. Me neither. Me neither. I studied psychology and I wanted to be a couple therapist. That was always my idea. I saw these American movies and I saw that they are well paid. And I didn't know anything. My both parents are teachers and my mom is children's psychologist. I didn't know many other jobs that exist. When I was applying for a job and someone asked me like, so in the company, which departments would you be interested in? And I said like, but I don't know, show me your departments. I don't know even, I even didn't know how the company is structured internally. I really didn't know. And I think that, yeah, that's no wonder if like people like from families like with my background that I am having, they are at the end of the day like landing in careers that are far away from industry. I mean, like I was lucky. I started working in a big engineering company in human resources. I mean, like that's where psychologists are starting, right? And after 6 months, like someone said like, you know what? You know how to connect the dots. You are just a good structure and someone like, why don't you move to product management? And I think that that's something that we should also encourage. Not say, oh, you didn't study it, bad luck for you. Yeah, exactly, just like, okay, gone. No, to be honest, if you have a growth mindset, if you are able to structure your work, look at all the big consulting companies, BCG, McKinsey, and so on. They are hiring not only STEM, they are hiring all possible studies because they know if you know how to structure your work, if you know how to work the data, if you know how to analyze the stakeholders, you will be able to survive in any industry. And I know I've been working in BCG and I had like people that were studying music and theology and so on, like which you wouldn't expect in management consulting. So that's why even if you didn't study that, like don't think that like, okay, the opportunity is gone forever. It's not. You really still deserve that place at the decision table. Precious insight. Thank you. Thank you. E agora vou apelar ao poder de síntese, quer da Sónia e quer da Sílvia, porque já estamos mesmo na reta final, mas também queria que deixassem aqui algumas ideias, no fundo, de como é que podemos atacar este problema. Eu, se calhar, vou partir de 2 pressupostos diferentes. Um dentro das empresas e o outro, que é uma das dificuldades que eu apontei, que é do lado de fora da equação. Dentro da empresa e na RICO, nós temos iniciativas que a Mar Porras também já partilhou convosco, que têm a ver também com as filhas dos nossos próprios colaboradores. Nós percebemos através de estudos, que tal como os colegas do painel disseram, que as meninas sentem-se interessadas por estas áreas quando elas resolvem efetivamente problemas, não pelo sake of it. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós fazemos é endereçamos às meninas esse desafio e dizemos-lhes... diz-nos um problema da tua amiga, da tua rua, da tua escola que gostasses de resolver e vamos perceber como é que, por exemplo, no nosso caso da RICO, a tecnologia poderia ajudar. E percebemos automaticamente que elas têm uma motivação e um interesse pela área. E nós fazemos isto dentro da própria companhia, com as filhas dos colaboradores, em que depois temos os mentores, que são os próprios colaboradores da empresa, que acompanham este processo com as meninas. E depois, a título de curiosidade, e foi um estudo ou um comentário que eu ouvi no outro dia e que me parece até bastante interessante para sairmos um bocadinho fora da caixa naquilo que poderia ser uma solução. Eu não sei se vocês têm noção, mas e se acompanham ou se alguma vez viram uma série que é o Big Bang Theory. E nessa série estão 2 mulheres, pelo menos 2 das protagonistas são cientistas, altamente divertidas, super bem-sucedidas, e essa série ajudou não só rapazes e raparigas logo a seguir ao impacto que essa série teve nos Estados Unidos em particular, a candidatarem-se a cursos e a formação nessas áreas. E, portanto, nós podemos endereçar esta dinâmica, esta temática de várias formas. Dentro da empresa, nesta questão que não tinha com certeza o seu objetivo ser esse, mas que o fez através da diversão. E, por exemplo, no meu caso particular, eu também não estava nas áreas tecnológicas. O meu background também é ciências da comunicação. E quando surgiu a oportunidade de entrar nesta área, eu não me senti intimidada, ao contrário de muitas mulheres que nem sequer se candidatam porque não cumprem os requisitos todos da candidatura. Eu também não cumpria, porque eu de facto não tinha um curso tecnológico, mas fui na mesma, motivada obviamente por pessoas, sim, e motivada obviamente por pessoas que também me reconheciam algumas capacidades, como aconteceu aqui com a colega, mas fui. E em resumo, o que é que isto poderá dizer? Se
nós em casa, e por exemplo no meu caso prático, provavelmente isso aconteceu porque eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho, e ele jogava com computadores e eu queria brincar com ele. E portanto eu tinha que brincar ao quê? Aos computadores, aos carrinhos, aos berlindes, a tudo o que não era feminino. E muito provavelmente o percurso que eu tive é diferente daquilo que as minhas colegas da escola tiveram, porque elas foram colocadas em contacto com realidades muito femininas, muito tradicionais. E eu em casa não tive isso. E os meus pais nunca me coibiram de perseguir também essas brincadeiras. Óbvio, porque tinha o meu irmão que puxava por isso, mas os meus pais nunca me restringiram, nunca disseram não, tens que brincar com bonecas, não, tens que aprender a cozinhar. Nada disso. Eu acompanhava o meu irmão naquelas brincadeiras e quando surgiu a área tecnológica, nada me impediu de achar que eu era capaz, porque era uma coisa que eu gostava, estava familiarizada com alguns temas e depois, claro, que as empresas por onde eu passei, nomeadamente a Ricoh, dão formação para nós podermos estar com os interlocutores que são altamente tecnológicos e que também sentem alguma empatia por nós podermos não acompanhar em profundidade aquele tema, mas temos equipas por trás que nos suportam. Portanto, eu posso ser a porta-estandarte da Ricoh, mas depois tenho uma equipa de consultores, de pré-vendas, de pessoas que implementam as tecnologias e que, claro, que me acompanham e me ajudam a explicar tudo o que for necessário se eu tiver que ter uma discussão de igual para igual com aquele interlocutor. E, portanto, não tenham medo, candidatem-se. Neste momento, a Ricoh está à procura de candidatos para a área, por exemplo, que eu desempenho. E a verdade é que não temos tido muitas mulheres a concorrer, portanto, mesmo que não cumpram todos os itens da lista, não tenham receio. Uma panóplia de ofertas de emprego em perspectiva. Verdade, verdade. Sílvia, por último. Sim, como mencionei anteriormente, acho que é uma questão de responsabilidade de mulheres e de homens. Nesse momento que a gente está de transformação, ainda mais com toda a parte de inteligência artificial, não há um caminho sem diversidade. Eu falo diversidade, pode exigir algumas profissões, como falamos, que é o outro cenário, onde temos muito mais carregados ali por mulheres do que homens. E isso também a gente tem que trabalhar. E com todos esses desafios que nós temos pela frente, então, é uma questão mesmo de responsabilidade. O que eu faço isso, tem os meus 2 papéis, não é? A Sílvia, CEO da Mercedes-Benz AIO, com uma série de ações internas, que eu posso falar de algumas, e a Sílvia aqui também, como sponsor, vindo aqui a esse evento, priorizando para estar tratando esse tema de uma forma séria e com comprometimento. Bom, falando da parte interna na empresa, o que nós fizemos é, de fato, inserir um programa para treinamento de unconscious bias, porque bias é fácil de falar e a gente fala, não estou ali. Quando a gente trabalha seriamente com unconscious bias, eu não sei se a gente tem uma pessoa na sala que fala, eu estou purinha limpa aqui, porque a gente traz tanta coisa que a gente nem imagina, não é? Então, é um programa nesse aspecto, com a reflexão, tomada seriamente esse ponto. Aí tem que trabalhar no recrutamento. Eu fui fazer um curso no INSEAD para trabalhar mais a questão de diversidade. E aí cheguei muitas coisas interessantes. Nossos anúncios, os postings, como estamos trabalhando, nós usamos determinadas palavras. E existem palavras que ali você já tira a atratividade para as mulheres. Então, existem palavras para realmente atrair público feminino, existem palavras para atrair público masculino, há software já que ajudam nesse aspecto de trazer esse post para um ponto mais profissional. Dentro do recrutamento, também tentar fazer a eliminação do sexo, né, feminino, masculino, trabalhar ali os currículos como um best fit, como realmente a competência. Então, no treinamento, eu poderia falar meia hora só de medidas em treinamento. Aí vai questões que já foram levadas aqui, a oportunidade quando temos vagas em liderança, porque primeiro tem que gerar um número maior na base para também proporcionar, e é um comprometimento, sem ali influenciar a qualidade de forma negativa. Porque nenhuma mulher quer isso também. Quando a gente chega ali, não é porque você é mulher, é porque você passou por todos os pontos e você também tem essa capacidade. E isso é o que a gente está provando mais e mais na transformação, que sem essa exceção só pode funcionar melhor mesmo quando a gente gera essa diversidade. E aí, coisas que eu fiz no mercado. Então, temos um programa que é o Returnship. Sabemos que várias mulheres, às vezes, fazem um break maior por causa que, com a maternidade, então querem retornar. Ali eu gero uma oportunidade dela novamente ter um estágio para conseguir se realocar. Tem um outro programa que eu fiz recentemente com a Escola 42,
Escola 42 dá uma entrada para profissionais de diversas áreas, né? Então, tenho arquitetura, músicos e tudo mais, que querem ingressar para aprender o software. O que eu fiz? Ali, peguei essas pessoas que já têm ali na parte de soft skills, maturidade, um nível já elevado, e trabalho o hard skill. Então, fiz uma academia para algumas dessas meninas, elas simplesmente nos surpreenderam, foram fantásticas e sobressaíram e fizeram estágio e muitos estão aqui hoje com a gente para reverter esse cenário também, não só adquirindo o talento da universidade, que ainda lá, se a gente for olhar só para esses dados, ainda também isso, né? Portugal estamos com 19%, então eu não consigo reverter, eu tenho que ser um pouquinho mais criativa e olhar para essas outras medidas. Aí vem a Silvia no mercado, eu tento ao máximo explorar, assim, na sociedade, populações menos privilegiadas, para trabalharmos ali também um pouco mais, dando toda essa ênfase, como essa área é interessante, é motivante. Com escolas, a gente faz também um Open Day for Girls, para elas terem a oportunidade de ver o que está dentro da transformação digital, de uma maneira mais motivante. E há uma listinha grande, mas esses são alguns highlights aqui. Muito obrigada, foi um gosto por nos terem deixado tantas boas ideias. Até uma próxima oportunidade.